Como seria a sua vida sem os medos e os temores? A primeira coisa, e talvez a coisa mais importante que você precisa entender, é que você não é aquilo que pensa ou diz sobre si mesmo. Existe uma disfunção na sua noção de eu. Você é muito maior do que aquilo que você pensa sobre você. Isso significa que, através de um ato gigantesco de reducionismo, você confundiu a profundidade infinita de quem você é com um conjunto de ideias, um conjunto de conceitos e rótulos que foram se enraizando ao longo dos anos. Ou seja, você construiu uma ideia sobre si mesmo e você confunde a ideia com quem você realmente é. Só que você não é essa ideia, e na maior parte do tempo, não é você quem age, não é você quem fala, não é você quem pensa, mas sim algum aspecto dessa construção mental. Isso é fundamental você entender para que possa mudar a sua condição de vida, para transformar os seus resultados. Todos nós construímos a nossa realidade a partir da nossa noção de eu. Tudo que você acredita, a sua relação com o mundo, tanto o modo como você percebe a realidade à sua volta, quanto a maneira como você age ou reage, depende da sua noção de eu, da sua noção de si mesmo. Isso é o centro da sua vida. Aquilo que você pensa sobre você, a maneira como você se percebe e se vê, é a base da sua vida. E é com base nessa percepção de si e das coisas que você toma as suas decisões. Então, se essa base é falsa, se a sua noção de eu é uma ilusão, a sua realidade, a maneira como você percebe o mundo à sua volta, passa a ser um reflexo dessa ilusão. Essa é a grande disfunção. Essa é a fonte de todos os seus problemas. É a fonte dos seus sofrimentos e principalmente os sofrimentos psicológicos. Se você se percebe como uma pessoa tímida, feia, incapaz ou não merecedora, por exemplo, é nessas crenças que você vai basear toda a sua vida. Ao eliminar essa falsa noção de eu, você irá entender as causas dos seus sofrimentos, dos medos, da insegurança, da inveja, do ciúme, do ressentimento, da mágoa, da sensação de não ser bom o suficiente. Esse processo é libertador. A maioria das pessoas não sabe, mas elas têm um tesouro guardado dentro de si, um tesouro que não só tem tudo o que elas procuram fora, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A teoria da cognição de Santiago defende o seguinte: todos nós temos habilidades para criar ferramentas, para criar peças, para criar coisas que nos ajudam, como um lápis e um caderno, por exemplo. E todos nós usamos essa mesma habilidade para criar um eu à parte daquilo que nós verdadeiramente somos. E se esse eu não é o que nós somos, esse eu é falso. Alguns estudiosos costumam chamar isso de falso eu. Mas se existe um falso eu, também deve existir um eu verdadeiro. Isso leva a uma pergunta: qual dos dois você é nesse momento? Se nós criamos a nossa noção do mundo, se nós criamos a nossa realidade a partir daquilo que nós somos, e se você é um falso eu, a sua realidade vai ser um reflexo dessa base falsa. É por isso que nós sofremos tanto. Nisso reside a importância de você se conhecer. Você precisa despertar para o seu eu verdadeiro. E esse processo se chama iluminação. A iluminação não é algo inalcançável. A iluminação é simplesmente o seu estado natural. Significa você viver da sua essência e não do seu falso eu. Para despertar e viver da sua essência, você precisa entender que não é a sua mente. Você não é essa montanha de rótulos e ideias prontas que colocou em si mesmo. Você não é os seus pensamentos. Você é aquele que pensa. Quando você desperta, passa a entender que não é essa ideia conceitual. Você não é o seu passado, não é as experiências ou as percepções que você teve dessas experiências. O despertar
faz com que você se torne uma pessoa que vive em harmonia, alinhada com a sua verdadeira natureza. É o fim do sofrimento. Você simplesmente para de sofrer. Isso não significa que você não terá mais adversidades. O que irá mudar é a sua percepção sobre isso. Você passa a aceitar os fatos como ocorrências naturais, sem resistir aos acontecimentos. A sua percepção sobre os fatos irá mudar. Você irá aceitá-los e fazer o que for possível para melhorar determinada condição ou situação, sem julgamento, sem indignação e sem revolta. Se você quer se libertar dos medos e dos temores da sua vida, se você quer se libertar dos pensamentos negativos, precisa ir além das coisas básicas e superficiais do mundo. Elas não vão conseguir resolver os seus problemas. Comece entendendo que esse fluxo contínuo e automático de pensamentos não é algo normal. A sua mente é uma ferramenta para ser utilizada a seu favor. Você é que tem o poder sobre a sua mente e não o contrário. Não se esqueça que você não é os seus pensamentos, e sim aquele que pensa. Quantas vezes você já disse a si mesmo: eu não queria pensar tanto? Mas pensar não é o problema. Pensar é uma bênção. A questão é o tipo de pensamento e a forma automática como ele acontece. E isso você pode mudar. Existem algumas maneiras para você iniciar o seu processo de libertação da mente condicionada e permitir que o seu eu verdadeiro aflore naturalmente. Uma delas é você ser apenas observador dos seus pensamentos. Quando eles surgirem, apenas observe. Não faça nenhum tipo de julgamento, como, por exemplo, eu não deveria ter esse tipo de pensamento. Simplesmente observe. Se você apenas prestar atenção em seus pensamentos e não agir ou reagir, você não estará nutrindo eles com a sua energia. Dessa forma, eles irão perder força e desaparecer. Outra maneira é aplicar a atenção plena. Isso significa você prestar atenção total a qualquer coisa que estiver fazendo. Quando surgir um daqueles pensamentos automáticos, coloque toda a sua atenção no momento presente. Por exemplo, você está trabalhando e surge aquele pensamento sobre algo que está lhe incomodando. Por alguns instantes, foque a sua atenção em algum objeto. Pegue qualquer coisa, uma caneta, por exemplo, e sinta a sua textura, olhe a sua forma, a sua cor. Observe cada detalhe. Se você estiver lavando uma louça, observe a espuma nos talheres, nos pratos. Preste atenção nos seus movimentos, na água escorrendo pelas suas mãos. São estratégias muito simples, mas muito eficientes. Você também pode realizar exercícios de respiração. Se você se sentir ansioso, preocupado, pensando numa ideia fixa o tempo todo, pare e observe a sua respiração. Inspire e expire profundamente. Faça isso por alguns momentos. Esse exercício é infalível, porque é impossível prestar atenção na respiração e pensar ao mesmo tempo. Então, tome consciência da sua presença, liberte-se da falsa ideia de si mesmo e livre-se definitivamente dos pensamentos negativos e da ansiedade.